Hoje nós vamos abordar o tema Lei de Destruição. É um tema que tem um nome para quem nunca ouviu dizer a respeito desse assunto. Pode gerar uma certa curiosidade, justamente por ser um nome aparentemente negativo, Lei de Destruição. Mas faz parte de uma estrutura muito inteligente, muito bem esquematizada, que Kardec, quando estruturou a codificação, quando ele elaborou a codificação, que foi transmitida pelos espíritos que o estavam assessorando, ele primou por essa organização e no seu primeiro livro, o Livro dos Espíritos, ele lançou as bases do espiritismo em 1857, e ele justamente dividiu essa obra, o Livro dos Espíritos, em 4 grandes partes. A primeira delas, intitulada Das Causas Primárias, seguido de O Mundo Espírita ou Mundo dos Espíritos. Na parte terceira, ele inseriu as leis morais e arrematou na última parte com as esperanças e consolações ou as penas e gozos futuros. Dentro dessa divisão, ele elaborou perguntas que foram respondidas pelos espíritos superiores, que estavam sendo coordenados pelo Espírito Verdade, que são emissários atuando em nome de Jesus. E podemos dizer que, por ser justamente o espírito, o objeto de estudo do espiritismo, o elemento principal de estudo do espiritismo é o espírito, as leis que regem esse elemento no universo dos planos espiritual, assim como do plano material, são justamente as leis morais, não são as leis da física, não são as leis da química, são as leis morais que regem o elemento espírito. E dentro, portanto, desse critério, explorando as leis de Deus, as leis morais, Allan Kardec, organizou da seguinte forma o conjunto dessas leis, nessa terceira parte de O Livro dos Espíritos. Ele falou da lei divina ou natural, lei de adoração, lei de trabalho, lei de reprodução, lei de conservação, e aí, na sequência, a lei de destruição, que é o que vamos abordar hoje. Depois, ainda completou com lei de sociedade, lei do progresso, lei de igualdade, lei de liberdade, lei de justiça, amor e caridade, e encerrou essa parte do livro com a perfeição moral. Então nós vemos que o Kardec era uma pessoa extremamente metódica, didática, um homem capaz, inteligente, não é à toa que ele foi escolhido, né, para coordenar essa elaboração da codificação do Espiritismo para a humanidade. Então, dentro desse seu senso de organização, fica fácil, de uma certa forma, estudar o Espiritismo, porque nós podemos consultar tópicos que nós desejamos especificamente ou simplesmente fazemos a leitura completa da obra O Livro dos Espíritos, que vai nos dar uma real dimensão do que seja o Espiritismo, que depois essa obra se desdobra nos 4 outros livros, chamado Pentateuco kardeciano, Pentateuco Espírita, que forma essa base da codificação. Então, voltando lá à lei de destruição, dentro desse tópico da terceira parte, as leis morais, Kardec também dividiu as perguntas que ele elaborou aos espíritos em alguns subtemas, que foram relacionados da seguinte forma: destruição necessária e abusiva, flagelos destruidores, guerras,
assassínio, crueldade, duelo e pena de morte. Tudo isso faz parte desse conjunto do que foi estudado, explicado pelos espíritos ao Kardec com base nas perguntas que ele elaborou e organizou. Então, sendo assim, é interessante que a gente saliente que Kardec demonstrou assim de forma muito evidente ao elaborar as perguntas uma preocupação em distinguir o que seria destruição natural, ou seja, processos que ocorrem de forma independente da ação do homem, daquela destruição que é promovida pela humanidade, seja ela entre os indivíduos, seja em coletividades ou contra a natureza. Então, por que a lei de destruição? Muito bem, a sabedoria divina, ela dotou os seres vivos de dois instintos opostos, o de destruição e o de conservação. É por essa razão que as criaturas, nós todos somos instrumentos que Deus utiliza para chegar aos fins que ele objetiva. Para nós, a lei de conservação ela é mais instintiva, porque nós pensamos em nos preservar, em preservar as coisas que nós amamos. A gente pensa muito nisso, né? Esse senso que nós temos de perpetuar a nossa vida, de prosseguirmos com os nossos anseios, né? Com as nossas lutas, com os nossos objetivos, é uma lei de conservação. Mas, com relação à lei de destruição, nós encontramos no livro As Leis Morais, do autor Rodolfo Caligares, a seguinte explicação. A lei de destruição é, por assim dizer, o complemento do processo evolutivo, visto ser preciso morrer para renascer e passar por milhares de metamorfoses, animando formas corporais gradativamente mais aperfeiçoadas, e é desse modo que, paralelamente, os seres vão passando por estados de consciência cada vez mais lúcidos, até atingir na espécie humana o reinado da razão. Então, Caligares explorou essa questão evolutiva, que nós poderíamos inserir os reinos mineral, vegetal, animal e hominal. Em todos eles habita o princípio inteligente. E a forma como esse princípio vai sofrendo as suas experiências e vai migrando de um reino para outro, não nos é dado saber. Nós não compreendemos, não temos acesso a essa informação. Como é que um elemento do reino vegetal migra para o reino animal, do reino animal para o reino hominal. Mas quando nós alcançamos o reino hominal e alcançamos a idade da razão, o reinado da razão, aí nós já temos muita informação sobre isso, porque nós podemos raciocinar, nós temos noção de Deus, nós temos conhecimento da nossa própria existência, e essas tais leis morais vêm nos indicar no caminho evolutivo é que nós conseguiremos aproximar de Deus, nos purificando, tornando-nos cada vez mais virtuosos. Então, esse processo de purificação é que vai fazer com que a gente, um belo dia, migre do nosso reino hominal e vamos para um reino mais avançado, que, aliás, Jesus nos deu o nome dele, chamou de Reino de Deus, que é esse estado de pureza espiritual que nós haveremos de alcançar. Então, essa denominada lei de destruição, ela melhor se conceituaria, no dizer dos instrutores espirituais, como lei de transformação. O que ocorre, na verdade, é a transformação e não a destruição, tanto no que concerne a matéria, quanto no que se refere ao espírito. Na codificação espírita, nós encontramos muita coisa a respeito da lei de destruição, não apenas em O Livro dos Espíritos, que nós vamos explorar as questões que abordam
todos os tópicos que nós mencionamos, mas no livro A Gênese, que foi o último livro da codificação, publicado em 1868, o Livro dos Espíritos foi em 57, quer dizer, 11 anos depois, Kardec anotou algumas coisas que nós gostaríamos de ler. Ele colocou, por exemplo, assim: a destruição recíproca dos seres vivos é, dentre as leis da natureza, uma das que, à primeira vista, menos parecem conciliar-se com a bondade de Deus. Pergunta-se por que lhes criou ele a necessidade de mutuamente se destruírem, para se alimentarem uns à custa dos outros. Para quem apenas vê a matéria e restringe a vida presente à sua visão, há de isso, com efeito, parecer uma imperfeição da obra divina. Então, realmente, quando a gente liga num canal da TV que está passando aquelas cenas da natureza brutais, né? Os animais lá nas selvas africanas se devorando uns aos outros. Isso acontece no reino dos répteis, né? Entre os insetos, entre os mamíferos. A gente sempre está vendo essas cenas que são chocantes, mas há uma perfeição nesse mecanismo. Porque nós, como temos esse conhecimento de nós mesmos, essa noção da nossa existência, a certeza, né, essa consciência da nossa existência, nós não gostaríamos de passar por isso, né, de sermos devorados, de entregarmos o nosso corpo para outro destruir. É a lei de conservação. Mas vamos prosseguir na explicação dada por Kardec em A Gênese. Prosseguindo. É que, em geral, os homens apreciam a perfeição de Deus do ponto de vista humano. Só o conhecimento do princípio espiritual, considerado em sua verdadeira essência, e o da grande lei de unidade que constitui a harmonia da criação, pode dar ao homem a chave desse mistério e mostrar-lhe a sabedoria providencial e a harmonia, exatamente onde apenas vê uma anomalia e uma contradição. Então, tudo isso que foi dito aqui nesse parágrafo apenas está dizendo que nós precisamos focar no espírito, no princípio espiritual, que é o principal, é o elemento, como dissemos, de estudo do espiritismo. Então, Kardec prosseguiu. A verdadeira vida, tanto do animal como do homem, não está no invólucro corporal, do mesmo modo que não está no vestuário. Está no princípio inteligente, que preexiste e que sobrevive ao corpo. Esse princípio necessita do corpo para se desenvolver pelo trabalho que lhe cumpre realizar sobre a matéria bruta. O corpo se consome nesse trabalho, mas o espírito não se gasta. Ao contrário, sai dele cada vez mais forte, mais lúcido e mais apto. Nós temos uma noção clara aqui de Kardec falando a respeito de várias experiências corporais e não apenas uma. Princípios de reencarnação que vigem em todos os reinos. Oportunidades de passar por experiências onde recebemos corpos temporários, chamados os invólucros corporais, invólucro corporal do espírito, o qual nós temos que cuidar, conservar, mas vai haver um momento que esse invólucro, esse corpo vai ser eliminado. Ele não vai existir, vai ser destruído. Mas o espírito que ele está conservando, que ele está ali protegendo, é eterno. Esse vai prosseguir e vai caminhar em direção à luz, em direção a Deus, nessa rota de aperfeiçoamento. Então, sobre essa questão dos animais se consumirem, Kardec disse mais. Uma primeira utilidade puramente física é que os corpos orgânicos só se conservam com o auxílio das matérias orgânicas, como instrumentos de ação para o princípio inteligente, precisando os corpos serem constantemente renovados. A providência faz que sirvam
ao seu mútuo entretenimento. Eis porque os seres se nutrem uns dos outros, mas então é o corpo que se nutre do corpo, sem que o espírito se aniquile ou altere, fica apenas despojado do seu envoltório. Portanto, quando uma leoa destrói uma zebra lá nas selvas africanas, o corpo da zebra é destroçado, mas o princípio inteligente que habitava aquele animal, ele vai migrar para outro corpo, porque a evolução se faz dessa forma. Várias experiências corporais. Então, Kardec prossegue. Há também considerações morais de ordem elevada. É necessária a luta para o desenvolvimento do espírito. Na luta é que ele exercita suas faculdades. O que ataca em busca do alimento e o que se defende para conservar a vida usam de habilidade e inteligência, aumentando em consequência suas forças intelectuais. Um dos dois sucumbe, mas em realidade, que foi o que o mais forte ou o mais destro tirou ao mais fraco? A veste de carne, nada mais. Posteriormente, o espírito que não morreu tomará outra. Palavras do Kardec, as quais nós já explicamos com as nossas próprias para ficar mais fácil o entendimento aqui na nossa apresentação. Então vamos agora consultar o Livro dos Espíritos, onde, dessa forma, como nós dissemos, bem didática, bem pedagógica que Kardec utilizou, as questões vão encadeando os pensamentos e mostrando a direção daquilo que nós precisamos conhecer e aprender. Na questão 729, Kardec perguntou para os espíritos se a regeneração dos seres faz necessária a destruição, porque o cerca a natureza de meios de preservação e conservação. Uma pergunta inteligente. Se é necessário destruir, então por que tem que conservar? A resposta dos espíritos, a fim de que a destruição não se dê antes do tempo. Toda destruição antecipada atrapalha, impede ao desenvolvimento do princípio inteligente. Então, é para que dê tempo ao princípio inteligente de ele passar pela experiência na carne, de ele passar por aquelas circunstâncias onde ele, à medida que desenvolve a sua inteligência, ele vai aprendendo, através dessa lei de conservação, a se preservar para futuras experiências. O Kardec continuou: uma vez que a morte nos faz passar para uma vida melhor, nos livra dos males desta, sendo, pois, mais de desejar do que de temer, porque lhe tem o homem instintivamente tal horror que ela lhe é sempre motivo de apreensão. Por que o temor à morte, se ela é necessária? Vamos lá. Já dissemos que o homem deve procurar prolongar a vida para cumprir a sua tarefa. Tal motivo porque Deus lhe deu o instinto de conservação, instinto que o sustenta nas provas. A não ser assim, ele muito frequentemente se entregaria ao desânimo. Então é muito interessante, apesar de que pela lei de justiça divina, nós teremos de passar a nossa parte material, todos os seres vivos, pelo processo de destruição do que é material, o espírito, ele tem como uma das suas leis fundamentais ali impulsionar a conservação, o desejo de crescer, de progredir, de se animar. Então, muitas vezes, vem o desânimo. Nós conhecemos muito bem o que é o desânimo. Se não houvesse esse instinto de conservação, como foi dito na resposta, a gente se entregaria para a morte, vamos dizer assim, com muito mais frequência. Kardec então perguntou: entre os homens da Terra existirá sempre a necessidade da destruição? Entre os homens? Os espíritos responderam: essa necessidade se enfraquece no homem
à medida que o espírito sobrepuja a matéria. Assim é que, como podeis observar, o horror à destruição cresce com o desenvolvimento intelectual e moral. É algo palpável, né? A nossa inteligência consegue abarcar, consegue perceber isso com muita clareza. Que quanto mais espiritual é o homem, no sentido de dar menos importância ao que é material, quanto mais nos tornamos espiritualizados, quanto mais nos desenvolvemos intelectual e principalmente moralmente tem a ver com o que é direito do próximo, até onde vai o meu direito e o que passa a ser direito do próximo. A partir do momento que eu começo a me preocupar muito com essas coisas, enfraquece no homem a necessidade de ele ficar destruindo, dele destruir as coisas, digamos assim. Aí prosseguimos. Pergunta 734. Em seu estado atual, tem o homem direito ilimitado de destruição sobre os animais? Aí Kardec começa a questionar a relação nossa, nesse estágio mais avançado da razão, com o estágio do reino anterior, que é o reino dos animais, que não tem esse nosso livre-arbítrio, não tem a nossa inteligência, tem alguma inteligência, tem um pequeno livre-arbítrio, mais determinismo ali de conservação, reprodução, não é isso? Então, o homem, por causa disso, tem direito de destruir de forma ilimitada os animais? Resposta dos espíritos. Tal direito se acha regulado pela necessidade que ele tem de prover ao seu sustento e à sua segurança. O abuso jamais constitui direito. Então, o animal não foi feito para que a gente destrua sem motivo, para que a gente castigue sem motivo, para que a gente os faça sofrer só para o nosso deleite ou distração. Não, a destruição do animal pelo homem, ela é regulada pela necessidade do homem se alimentar e manter a sua segurança. Por exemplo, o homem utiliza lá um animal como um cavalo para poder percorrer as suas terras e tomar conta das suas terras, ou os cães para poder dar o alarme, né, o alarde através do latido do que está acontecendo, se tem alguém se aproximando. Exemplos muito pueris, mas mostrando que essa utilização ela tem esse benefício em prol da humanidade. A alimentação através da proteína animal também, vamos dizer assim, se justifica o abate do animal dessa forma para suprir o homem. Mas, olha a pergunta seguinte: que se deve pensar da destruição quando ultrapassa os limites que as necessidades e a segurança traçam? Da caça, por exemplo, quando não objetiva senão o prazer de destruir sem utilidade? A resposta foi muito clara: predominância da bestialidade sobre a natureza espiritual. Toda destruição que excede os limites da necessidade é uma violação da lei de Deus. Então, quando a gente vê naqueles filmes, né, hollywoodianos, principalmente os filmes ou aqueles filmes europeus, de modo geral, que mostram aquelas caças feitas com vários cães, utilizando os cavalos, da caça à raposa, caça a sei lá que tipo de animal, quando isso é feito por simples prazer, pelo prazer humano, aí é o predomínio da ignorância, da bestialidade sobre a natureza espiritual. Muito bem, importante a gente ter, então, essa conscientização do nosso papel de seres racionais. Questão 736. Especial merecimento terão os povos que levam ao excesso o escrúpulo quanto à destruição dos animais, ou seja, aqueles povos que não destroem animal de jeito nenhum. Por exemplo, né, os indianos, que a vaca é sagrada na Índia, então a vaca entra onde quer, faz o que quer, às vezes gera questões de higiene, de proliferação de doenças, etc.
Então ele diz aqui, esse excesso no tocante a um sentimento louvável em si mesmo se torna abusivo e o seu merecimento fica neutralizado por abusos de muitas outras espécies. Entre tais povos, há mais temor supersticioso do que verdadeira bondade. Então, os espíritos alertam que essa manutenção dos animais em excesso, que pode prejudicar a civilização humana, geralmente acontece por superstição. E é exatamente isso que nós quisemos salientar. Bom, então falamos aqui sobre a destruição necessária, aquela que vai atender às necessidades do homem, e a destruição abusiva, que seria crime contra a lei de Deus. Vamos agora então pular para o outro tópico da lei de destruição, os flagelos destruidores. A palavra flagelo, ela é o nome de uma espécie de chicote. Então é usado em termos figurados, né, ou por extensão, como uma punição. Quando se fala em flagelo, é uma punição feita por um castigo físico, uma tortura, ou uma tortura moral também, que provoca uma angústia, um infortúnio pessoal ou coletivo, uma calamidade. Tudo isso significa flagelo, a tragédia. O Holocausto foi um grande flagelo, seria um exemplo. E um dos exemplos é a disseminação de doenças contagiosas, as epidemias, a pandemia, como nós estamos experimentando. Então, esse tópico em especial, ele até nos interessa mais de perto porque nós estamos experimentando essa situação. Muitas pessoas, ainda mais nós que convivemos, né? Por exemplo, nas nossas casas espíritas, conhecemos muitas pessoas na nossa profissão, nos nossos relacionamentos sociais, e a gente está sempre ouvindo aí, né, a quantidade de pessoas assim conhecidas, muitas vezes não diretamente, mas que estão tendo que retornar ao plano espiritual. Olha só, então, há dois tipos de flagelos destruidores, os naturais e os provocados pelos homens. Na primeira linha dos flagelos destruidores, naturais e independentes do homem, devem ser colocados. Aí o Kardec cita a peste e outras doenças semelhantes, a fome, inundações, intempéries fatais à produção da terra. Então, os flagelos destruidores naturais seriam basicamente esses. Podemos até citar outros, né? Mas basicamente esses aí. E aqueles provocados pelos homens revelam a predominância da natureza animal sobre a natureza espiritual e o transbordamento das paixões. Então são injustificados os flagelos provocados pelo homem. Fazem parte os flagelos que nós nos submetemos no planeta do processo provacional e expiatório que nós nos submetemos aqui na Terra, alcançando indistintamente os grandes, os pequenos, os ricos, os pobres. E Jesus, que era conhecedor profundo das necessidades do aprendizado humano, nos advertiu, Mateus 24, 6-8. A vez de ouvir sobre guerras e rumores de guerra. Cuidado para não vos alarmardes. É preciso que aconteçam, mas ainda não é o fim. Pois se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fome e terremotos em todos os lugares. Tudo isso será o princípio das dores. O Jesus alertou sobre essas situações que a nossa vida provacional e expiatória no planeta Terra nos obriga a submeter, né? A nos submeter. A Kardec perguntou com que fim fere Deus a humanidade por meio de flagelos destruidores? Qual que é a ideia de Deus para que a gente passe por isso, né? Os espíritos responderam, para fazê-la progredir mais depressa. Preciso é que se veja o objetivo, para que os resultados possam ser apreciados. Somente do vosso ponto de vista pessoal, os espíritos falando para nós, os apreciais,
Daí vem que os qualificais de flagelos, por efeito do prejuízo que vos causam. Então, os espíritos estão falando claramente, muito daquilo que nós chamamos de flagelo não é considerado flagelo em termos da lei de Deus, mas apenas meios para que nós sigamos a senda do progresso de uma forma mais acelerada. Então, essas subversões, essas destruições, são frequentemente necessárias para que mais pronto se dê o advento de uma melhor ordem de coisas e para que se realize em alguns anos o que teria exigido muitos séculos. Então, nós podemos dar um chute aqui, né? Por exemplo, imaginar que aquilo que ocorreu lá em Pompeia, na Itália, com o vulcão lá, o Monte Vesúvio, né? O vulcão, quando ele explodiu e ele mandou lá todo aquele impacto repentino, pegou a população inteira de uma só vez, dizimou aquela civilização ali. Provavelmente esses espíritos foram levados a um processo mais acelerado de evolução, através dessa desencarnação coletiva. Nós temos que compreender que existe uma justiça de Deus perfeita criando todos esses mecanismos de aperfeiçoamento do homem. Aí o Kardec perguntou, mas para conseguir a melhora da humanidade, não podia Deus empregar outros meios que não os flagelos destruidores? Olha o que os espíritos responderam. Pode e os emprega todos os dias, pois que deu a cada um os meios de progredir pelo conhecimento do bem e do mal. Os homens, porém, não se aproveitam desses meios. Necessário, portanto, se torna que seja castigado no seu orgulho e que se lhe faça sentir a sua fraqueza. Outra pergunta, tem os flagelos utilidade, os flagelos destruidores, do ponto de vista físico, não obstante os males que ocasionam? Os espíritos responderam, tem. Muitas vezes mudam as condições de uma região, mas o bem que deles resulta, só as gerações vindouras o experimentam. Portanto, esse planejamento de desencarnação coletiva, ou de várias pessoas, né, na mesma época, e a sua reencarnação em tal ou qual lugar, em tal ou qual região futuramente, em tal ou qual nova condição, tudo isso está absolutamente de acordo com uma justiça divina perfeita, como dissemos, que visa o progresso da humanidade. Então Kardec ainda fez mais uma pergunta, é a última que nós vamos abordar dentro desse tema. Não serão os flagelos igualmente provas morais para o homem, por porem no abraços com as mais aflitivas necessidades? Os flagelos são provas que dão ao homem a ocasião de exercitar sua inteligência, demonstrar sua paciência, sua resignação ante a vontade de Deus e oferecem ao homem ensejo de manifestar seus sentimentos de abnegação, desinteresse, amor ao próximo, senão domina o egoísmo. Ora, não podemos testemunhar e certificar, né, que isso está acontecendo agora com a humanidade. Se nós olharmos aqui para a nossa vizinhança, para a nossa cidade, ou para o nosso país, os acontecimentos que estamos sendo testemunhas nesse momento da nossa existência, de que muitas pessoas estão sendo colocadas à prova da doença, da enfermidade, e outras à prova do altruísmo, da caridade, da benevolência, do preocupar-se com a necessidade, com a miséria do próximo, por ter compaixão. Não é isso que está acontecendo? Toda essa situação está mobilizando recursos para que nós repensemos com o nosso raciocínio a respeito de muitas coisas na nossa existência e que aproveitemos a oportunidade para desenvolvermos mais o nosso amor, a nossa compaixão, a nossa capacidade de auxiliar, de perdoar e de ajudar as pessoas que estão
em maior sofrimento do que nós. Então precisamos entender que, apesar de que nós passamos por esse momento que muitas pessoas estão desencarnando, e é claro, quando são pessoas próximas, chegadas, nós sentimos a dor, a saudade, pela lembrança, pela memória, às vezes pelo sentimento de culpa, o desejo de ter feito algo por elas e não termos feito ainda, e aí agora não tem mais jeito, esse tipo de coisa, que vem o remorso. Mas nós precisamos superar tudo isso através da fé e da confiança em Deus, confiando no tempo e pensando que, de uma maneira geral, quando se fala de morte e dessas destruições, né, dessa quantidade de desencarnações coletivas, nós não devemos ficar tristes só porque isso está acontecendo. Precisamos é compreender. Deus está agindo por seus caminhos lá, de acordo com a sua lei. O que eu puder fazer nesse momento para ter gratidão a Deus e ajudá-lo à minha maneira, eu haverei de fazer. Essa é a melhor linha de raciocínio. Muito bem, aí Kardec começou a fazer perguntas sobre guerras. E sobre guerras, o que nós podemos fazer aqui em termos de um preâmbulo? O que motiva uma guerra? Seriam objetivos políticos, poder, objetivos econômicos, né, de conquistar para obter recursos, objetivos ideológicos, religiosos para impor conceitos, étnicos para fazer predominar uma raça, como aconteceu com os nazistas, objetivos territoriais, expandir território, vingança, tudo isso motiva as guerras. E a gente viu que, né, nós podemos deduzir rapidamente que isso faz parte de um arcabouço de tópicos dentro da ignorância do homem em relação à lei divina, a lei de amor, justiça e caridade. Então, Kardec, na questão 742, ele perguntou: que é que impele o homem à guerra? Os espíritos responderam: predominância da natureza animal sobre a natureza espiritual e transbordamento das paixões. No estado de barbárie, os povos um só direito conhecem, o do mais forte. Por isso é que, para tais povos, o de guerra é um estado normal. À medida que o homem progride, menos frequente se torna a guerra, porque ele lhe evita as causas, fazendo-a com humanidade quando a sente necessária. Então, não temos dúvida, guerra não é justificável dentro da lei de Deus. A humanidade deveria fazer tudo para que não ocorressem as guerras, né? E nós aqui, até que felizmente, temos uma vida num país pacífico em termos dessas guerras brutais, né? Sanguinolentas, guerras com armamentos pesados. O Brasil, há muitos séculos, não passa por isso, né? Apesar de que nós tivemos aí, eu falo aquelas guerras mais globais, né, entre países e tal, porque guerra civil o nosso país experimentou algumas vezes. Aí Kardec perguntou: que objetivou a providência tornando necessária a guerra? Olha a resposta que os espíritos deram: a liberdade e o progresso. Ou seja, o objetivo de Deus tornando a guerra necessária foi para trazer ao espírito a oportunidade de progredir e de ser livre. O Kardec completou: desde que a guerra deve ter por efeito produzir o advento da liberdade, como pode frequentemente ter por objetivo e resultado a escravização? Os espíritos respondem: escravização temporária, para esmagar os povos, a fim de fazê-los progredir mais depressa. Então fica tudo dentro de uma lei de causa e efeito que pode parecer incompreensível para nós, mas que muitas vezes o espírito, passando por aquelas situações de constrangimento, de prisão, de ter cerceado a sua liberdade, o seu livre-arbítrio, ele vai encontrar meios de se libertar através do pensamento, através do sentimento, porque aquilo é uma experiência temporária e em outras encarnações isso não irá acontecer.
Aí Kardec começou a perguntar sobre o assassinato, os assassínios, né? É crime aos olhos de Deus o assassínio, o assassinato, né? Grande crime, porque aquele que tira a vida ao seu semelhante corta o fio de uma existência de expiação ou de missão. Aí que está o mal. Então nós interrompemos a prova do outro, o programa reencarnatório do outro. É sempre do mesmo grau a culpabilidade em todos os casos de assassínio? Já o temos dito, Deus é justo, julga mais pela intenção do que pelo fato. Então, em dois assassinatos, né, em duas situações em que uma pessoa tira a vida da outra, a intenção, o pensamento, o sentimento de quem praticou fala mais alto do que o próprio ato em si. É isso que vai ser julgado. Então, Kardec vai no detalhe. Em caso de legítima defesa, Deus perdoa o assassino? Os espíritos respondem só a necessidade que o pode escusar. Mas desde que o agredido possa preservar sua vida sem atentar contra o seu agressor, deve fazê-lo, ou seja, evitar ao máximo provocar a morte, a desencarnação do semelhante. Até para se defender, se for possível, evitar que isso aconteça. Tem o homem culpa dos assassínios que pratica durante uma guerra? Os espíritos respondem, não, quando constrangido pela força, mas é culpado das crueldades que cometa. Nós vamos falar de crueldade daqui um pouco. Sendo-lhe também levado em conta o sentimento de humanidade com que proceda. Ou seja, muitos soldados, muitos que estão ali na batalha, matam por obrigação, porque são obrigados a fazê-lo, mas têm consciência que é errado, preferiam não estar fazendo e têm, portanto, esse sentimento de humanidade. Todas essas coisas vão ser levadas em conta na justiça divina. Qual o mais condenável aos olhos de Deus, o parricídio ou o infanticídio? Matar os pais ou matar os filhos? Ora, ambos o são igualmente, porque todo crime é um crime. A pergunta seguinte: como se explica que entre alguns povos, já adiantados sob o ponto de vista intelectual, o infanticídio seja um costume e esteja consagrado pela legislação? Nós ficamos até curiosos com esse assunto e fomos procurar saber que civilizações são essas que tinham nos seus costumes e na sua legislação, davam o direito das pessoas matarem as crianças indiscriminadamente, ou em certas situações. Nós descobrimos que, por exemplo, os gregos faziam isso. Na verdade, estava citado a civilização greco-romana. Então, parece que os romanos também. Não temos muita informação para a gente aprofundar nesse tópico. Mas não é à toa que o Kardec perguntou. O Kardec perguntou isso porque ele sabia que acontecia isso entre alguns povos. Então, a resposta foi: o desenvolvimento intelectual não implica a necessidade de um bem. Um espírito superior em inteligência pode ser mau. Isso se dá com aquele que muito tem vivido sem se melhorar, apenas sabe. Ou seja, pessoas intelectuais podem ser criminosas. Não significa que só porque são, intelectuais não irão praticar o mal. Foi o que que os espíritos responderam com relação a essa prática do infanticídio nas civilizações. Aí Kardec começa a fazer perguntas sobre a crueldade. Poder-se-á ligar o sentimento de crueldade ao instinto de destruição? Olha o que os espíritos responderam. É um instinto de destruição no que tem de pior, porquanto se algumas vezes a destruição constitui uma necessidade, com a crueldade jamais se dá o mesmo. Ela resulta sempre de uma natureza má. Então, uma coisa é você destruir, porque às vezes você pode até destruir por ignorância, mas quando se faz com maldade, com desejo, com prazer de destruir, aí o peso na balança da justiça divina é maior. Então, por que razão a crueldade forma o caráter predominante dos povos primitivos? A resposta é parecida com outras que os espíritos deram.
nos povos primitivos, como lhes chamas, a matéria prepondera sobre o espírito. Eles se entregam aos instintos do bruto e, como não experimentam outras necessidades além das da vida do corpo, só da conservação pessoal cogitam, e é o que os torna, em geral, cruéis. Bom, então agora não falta muito tempo para a gente encerrar. Vamos abordar a questão dos duelos. Duelo é uma prática que já não existe mais na nossa civilização, né? Eram combates entre pessoas armadas, seguindo um código ou regras estabelecidas, travados diante de testemunhas, com armas previamente escolhidas, normalmente em defesa da honra de um dos participantes. Esse negócio de defesa da honra é complicado, né? Então, desde os tempos mais antigos até o século XIX, homens de alta posição resolviam muitas vezes suas desavenças com armas na mão. Usavam espadas, pistolas, e os duelos resultavam muitas vezes de disputas sobre as suas propriedades, acusações de covardia, insultos à honra pessoal, à família, trapaças nos jogos de cartas, ou seja, vários motivos aí para haver um confronto, vamos dizer assim, oficializado, permitido pela lei e com testemunhas, tudo legalizado, né? Hoje a gente poderia dizer que a nossa preocupação maior deveria ser com os duelos morais ou intelectuais. Mas vamos ver o que o Kardec perguntou. Pode-se considerar o duelo como um caso de legítima defesa? Não. É um assassínio e um costume absurdo, digno dos bárbaros. Com uma civilização mais adiantada e mais moral, o homem compreenderá que o duelo é tão ridículo quanto os combates que outrora se consideravam como juízo de Deus. Então, a resposta muito clara, né, a respeito dessa prática. Outra questão, que valor tem o que se chama de ponto de honra em matéria de duelo? Por que ponto de honra é tão importante? Que valor tem isso? Os espíritos responderam: orgulho e vaidade, dupla chaga da humanidade. Mas não há casos em que a honra se acha verdadeiramente empenhada e em que uma recusa for a covardia? É a ideia realmente vigente à época do Kardec. Os espíritos responderam: isso depende dos usos e costumes. Cada país e cada século tem a esse respeito um modo de ver diferente. Quando os homens forem melhores, estiverem mais adiantados em moral, compreenderão que o verdadeiro ponto de honra está acima das paixões terrenas e que não é matando nem se deixando matar que repararão os agravos. Muito bem, então vamos agora à última parte que fala sobre a pena de morte para que a gente possa encerrar. Então o que é pena de morte? A pena de morte, também denominada pena capital, ela remete a um processo de condenação à morte como uma forma de punição diante de um crime cometido. Esse tipo de sentença apenas é autorizado pelo Estado, que se baseia em decisões judiciais. Embora seja repudiada por diversas organizações voltadas para os direitos humanos, é uma prática que fez parte de várias culturas e ainda se mantém presente em alguns locais. A maioria dos países aboliu a pena de morte, mas, de acordo com a Anistia Internacional, hoje 58 países mantêm a punição para crimes comuns. Os países que mais efetuaram execuções foram Irã, Iraque, Arábia Saudita e Estados Unidos. Isso aqui foi uma informação que nós coletamos para que a gente tenha um panorama dessa situação na nossa civilização terrena, antes de adentrarmos aqui as questões do Kardec. E no Brasil? No Brasil, colônia, a pena de morte era prescrita para vários crimes. Então já aconteceu isso aqui, né? Somente em 1891, final do século XIX, com a primeira legislação depois da proclamação da República, a pena de morte foi totalmente abolida. E na ditadura militar, um decreto até restabeleceu para atos considerados terroristas, mas nenhuma pessoa teve a vida retirada. E a Constituição de 1988 manteve a proibição
quando envolve os chamados crimes civis, mas permite que seja aplicada por meio de fuzilamento em casos cometidos em períodos de guerra. Então, está na nossa Constituição, se for nessa situação, fuzilamento em período de guerra. Desaparecerá algum dia da legislação humana a pena de morte? Incontestavelmente desaparecerá e sua supressão assinalará um progresso da humanidade. Quando os homens estiverem mais esclarecidos, a pena de morte será completamente abolida da terra. Não mais precisarão os homens de ser julgados pelos homens. Refiro-me a uma época ainda muito distante de vós. Então vai acontecer, mas os espíritos avisaram. A humanidade vai ter que progredir muito ainda para que a pena de morte seja totalmente extinta da terra. Aí o Kardec completou: a lei de conservação dá ao homem o direito de preservar a vida. Não usará ele esse direito quando elimina da sociedade um membro perigoso? Ou seja, eu tirar uma pessoa que é perigosa para a sociedade, eu não estou exercendo a lei de conservação e não a lei de destruição? Os espíritos respondem: há outros meios de ele se preservar do perigo, que não matando. Demais, é preciso abrir e não fechar ao criminoso a porta do arrependimento. Mas a gente gostaria apenas de citar uma questão que nós vamos tomar uma referência com Jesus. A 764, Kardec perguntou assim: disse Jesus, quem matou com a espada, pela espada perecerá. Estas palavras não consagram a pena de talião? E assim a morte dada ao assassino não constitui uma aplicação desta pena? Pena de talião é aquela da época mosaica, né? Olho por olho, dente por dente. Os espíritos alertam: tomai cuidado, muito vos tendes enganado a respeito dessas palavras, como acerca de outras. A pena de talião é a justiça de Deus, ou seja, a pena de talião, na verdade, é a lei de causa e efeito. Então não é para nós, humanos, exercermos essa lei. Deus é que tem que exercer. Ele é que tem direito de fazer isso. Então, completando a resposta, é Deus quem a aplica. Todos vós sofreis essa pena a cada instante, pois que sois punidos naquilo em que haveis pecado, nesta existência ou em outra. Aquele que foi causa do sofrimento para seus semelhantes virá a achar-se numa condição em que sofrerá o que tenha feito sofrer. Este é o sentido das palavras de Jesus. Mas não vos disse ele também: perdoai aos vossos inimigos? E não vos ensinou a pedir a Deus que vos perdoe as ofensas, como houverdes vós mesmos perdoado? Isto é, na mesma proporção em que houverdes perdoado, compreendei o bem? Ó, resposta maravilhosa essa dos espíritos, não é? Nos situando em relação a essa lei de talião, a essa questão de nós exercermos a própria justiça em nome de Deus e como que isso acaba complicando a nossa vida. Porque não foi à toa que Jesus nos alertou: os escândalos haverão de vir, mas ai daquele por quem o escândalo vier.